E de repente, sempre a gente fala muito desse de repente. Porque, amados, as coisas boas e as coisas ruins, elas podem acontecer na nossa vida de repente. De repente eu era rico e fiquei pobre. De repente eu era pobre e fiquei rico. De repente eu estava vivo e morri. E de repente eu estava morto e ressuscitei. Deus, Ele usa a experiência do de repente para nos tocar, para nos envolver. De repente eu era tudo e agora não sou nada. De repente eu estava por cima e agora estou por baixo. De repente eu estava embaixo e agora eu estou por cima. Esse de repente, ele marca algo na nossa vida. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som como um vento veemente. Preste atenção, amados, que às vezes a gente diz assim, o Espírito Santo é um vento. Não. O Espírito Santo, ele veio como um vento. Como um vento que você sente aí do ventilador te tocando. Como um vento que faz um certo barulho. Como aqueles redemoinhos. Como aquele, sabe, a Bíblia diz que ele veio como o som de um vento. Você já ouviu aquele som? Vem um redemoinho. Às vezes vem um tempo de chuva e você ouve aquele vento que vem balançando tudo, né? Então, ele veio como um som de um vento veemente, impetuoso. Não era um ventinho qualquer. Era um vento veemente e impetuoso. E esse vento encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Sabe, foi algo sentível. Eu nem sei se existe essa palavra, mas não, eu acabei de botar ela no dicionário. Como algo palpável. Você podia ouvir e você podia sentir o vento veemente e impetuoso que encheu. Amados, uma vez nós estávamos orando aqui quando era célula, na sala da Eunice. Nesse dia o poder estava grande, né? E a unção estava tão grande quando nós escutamos um barulho. Não era um vento veemente e impetuoso, o ventilador caiu. Mas sabe, amados, preste atenção no que eu vou dizer. Deus vai usar um ventilador caindo. Amém. Para mostrar o poder dele. Sabe, algo vai acontecer. E a Bíblia diz que não só o vento veemente e impetuoso encheu aquele lugar, mas eles viram línguas repartidas, aí preste atenção, e foram vistos por ele. Língua repartida, não era de fogo, era como de fogo. Línguas repartidas como de fogo. Sabe, amados, se essas línguas como de fogo, elas pousaram sobre cada um deles. Pastora França, ela é muito contundente, assim. O que eu poderia dizer sobre a França, né? A França, ela é o sinônimo talvez desse vento veemente, impetuoso, né? O sinônimo de alguém que eu sou 8, ela é 80, né? Nós fizemos a festa do Pentecoste, ela mandou fazer as 120 línguas de fogo. E, amados, ela fez essa língua assim, pendurada no auditório da escola. Tiveram que subir para puxar fio. Lá nós ficamos até 2 horas da manhã, porque ela queria algo visível para expressar o invisível de Deus. Sabe, amados, orem muito pela pastora França, porque essa mulher é incrível. Ela é incrível. Ela é demais. Incrível. Por onde ela passa, ela deixa a sua marca. E assim, amados, a Bíblia diz que foram vistos sobre eles línguas repartidas como de fogo. Agora vem algo extraordinário. Sabe, algo que nós precisamos. Porque essa palavra, ela já se cumpriu. Mas às vezes nós estamos vivendo como se ela não tivesse se cumprido. Porque a Bíblia diz que
todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe, amados, aquele fio descascado. Sabe, uma mão que tocou na outra mão, que impactou o outro. Sabe, ali de repente algo começou a acontecer, que começou a confundir a mente daqueles que estavam visualizando o que estava acontecendo ali dentro. Amados, quando nós iniciamos essa obra, nós tínhamos muitos sinais aqui dentro. Ainda acontece, mas estou falando desse porque alguns sinais que tiveram aqui atraíram pessoas para ficar na frente da igreja. Às vezes nesse lugar entravam pessoas demoniadas. E nós começávamos o processo de orar para repreender aquelas forças do mal. E muitas vezes as pessoas começavam a se aglomerar para ver o que estava acontecendo. Mas era um vento veemente, impetuoso, que estava nesse lugar, usando as nossas vidas para trazer libertação. Sabe, queridos, o evangelho não mudou. Não mudou. Amados, aqui não é um clube. Eu quero dizer para você que a igreja de Cristo e esse ministério onde nós estamos hoje não está reunido como um clube. Não temos aqui uma lista de pessoas que são membros de um clube. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a carta escrita, lida por todos os homens. Você é a carta. Sabe, meninos, quando vocês vão para a rua, vocês são a carta viva, escrita e lida. Vocês têm tido a ousadia, vocês têm tido encorajamento. E sabe, eu quero encorajar vocês, porque eu tenho uma promessa. Não são só vocês. Vocês representam os 120, mas virão os 3.000. E depois os 5.000. E depois os milhares de milhares. Vocês são apenas uma chama acesa, uma labareda nesse lugar, que veio para fazer a diferença. E vão fazer a diferença. E ai de quem se levantar contra qualquer um de vocês. Amados, vire a sua página. O versículo 37. Depois que Pedro, que estava no meio daqueles 120, ele foi cheio do Espírito Santo. Sabe, não aceite não ser batizado no Espírito. Não aceite não ser usado nos dons do Senhor. Não aceite não fluir. Muitas vezes as pessoas se aproximam de nós para ver os nossos defeitos. Mas nesse tempo o Senhor levanta não só os jovens, mas a igreja, para ser a luz desse mundo. Amados, depois que o Espírito Santo ele veio sobre os discípulos, o trabalho missionário começou. Então Pedro faz a sua pregação, e uma das suas pregações, ele começa uma longa pregação. E no versículo 37, depois das pessoas terem ouvido a pregação de Pedro, a Bíblia diz que eles compungiram-se em seu coração. Eles foram tocados. Eles receberam um toque do Espírito que os convenceu, que trouxe a eles uma dimensão sobrenatural, tirou eles do natural para o campo sobrenatural. Então eles chegaram com Pedro e ele dizia assim: o que é que nós precisamos fazer? Sabe, eram milhares de pessoas.
o que nós precisamos fazer, o que é que nós temos que fazer, nos diga. Nós estamos com o nosso coração pronto, preparado. Então Pedro vem e diz: arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós e aos vossos filhos. A palavra diz respeito a vós e aos vossos filhos. Então é para os vossos filhos. Sabe? E se teu filho, ele tem usado a língua para desobedecer, para se rebelar, ele vai usar a língua para falar os mistérios de Jesus. Porque a promessa é para você e é para os seus filhos. A promessa é para você e ela é para os seus filhos. E vai se cumprir nesse lugar. Vai se cumprir nesse lugar. A promessa diz respeito a você e aos seus filhos. Mas não somente, mas todos quantos estão perto ou longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aleluia, glória a Jesus. Amados, esse foi o primeiro avivamento pós ascensão de Cristo. Jesus Cristo foi assunto ao céu. Mas agora começam os discípulos a trabalharem para a obra do Senhor, nas missões. E a Bíblia diz que eles começaram a se agregar como igreja. E eles caíam na graça do povo. E quando as pessoas olhavam, tinha algo diferente. E a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Sabe que nós precisamos perseverar. O Evangelho é novidade. Todo dia você vai ter uma experiência. O Evangelho, ele se revela. Ele não envelhece. Todos os dias você vai ter uma experiência nova. E quanto mais você buscar, mais experiência você vai ter. E mais capacitado você vai ficar. Abra ainda a sua Bíblia em Atos 8. Atos 8 e o versículo 14. Amados, Atos 8 fala de Felipe que foi pregar em Samaria. Uma das promessas de Deus é que seria um testemunho. Jerusalém. Samaria era uma cidade que os judeus não se relacionavam, não se falavam. Eles alimentavam um sentimento tão ruim uns pelos outros, que quando as pessoas saíam da Judéia para ir, por exemplo, para Galiléia, como tem uma experiência que a Bíblia fala, que Jesus foi e encontrou a mulher samaritana. Eles faziam uma viagem de 6 dias, uma viagem que poderia ser feita em 3 dias. Eles faziam em 6 dias só para não passar perto dos samaritanos. E então agora o Evangelho está em Samaria, porque Jesus veio para incluir as pessoas. Não incluir para concordar com seus pecados, mas incluir para transformar as suas vidas. Sabe, amados, e aqui no versículo 14, está escrito assim: os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que eles recebessem o quê? O Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles ainda tinha descido
mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles tinham recebido o batismo nas águas, porém ainda não tinham recebido o batismo no Espírito Santo. O versículo 17 diz: então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Hoje, se você ainda não foi batizado, você já está fazendo a obra, você já é salvo, você já tem o Espírito Santo na sua vida, garantindo a você a regeneração da sua alma, da sua vida, o novo nascimento. Mas você precisa de uma experiência para que você se torne o maior ganhador de alma do seu bairro, da sua cidade. Sabe, eu penso que o Ministério Vida na Palavra pode ter um homem com a semelhança de Billy Graham. Enquanto Jesus não voltar, nós estamos levantando os grandes evangelistas, homens com a capacidade do próprio T.L. Osborne, que eu estava falando, homem com a capacidade de homens de Deus do Brasil, que hoje estão aí fazendo a diferença e anunciando o Evangelho. Então Deus quer levantar nesse tempo homens e mulheres cheios do seu Espírito. Sabe, amados, esse aqui foi um segundo avivamento pós-ascensão de Cristo, aonde as pessoas viam o Espírito Santo se manifestando visivelmente. Eles podiam ver com seus próprios olhos. A Bíblia diz que enquanto Filipe pregava, enquanto Filipe falava às multidões, a Bíblia diz que as pessoas, elas eram curadas. Eu vou ler só o versículo 7. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos, eles eram curados, e havia alegria naquela cidade. Amados, aonde Jesus ele entra, tem alegria. Na tua casa, ainda que tenha problemas, mas se você já levou esse Espírito através da sua casa, da sua vida para dentro da sua casa, você pode dizer: a minha casa é uma casa de alegria, porque o Espírito Santo está na minha vida. Amados, o Espírito Santo veio sobre Samaria, e os samaritanos começaram a receber a Jesus como Senhor e Salvador, e eles começaram a ver a unção do Espírito vindo sobre eles e os capacitando para terem uma vida cheia do seu Espírito, do Espírito de Deus. Abre a sua Bíblia em Atos 10, só é virando a página. A terceira vez que houve uma grande manifestação do Espírito Santo. 10 e o verso 44. Nós vamos começar lendo aqui do 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, nome de Jesus. E o versículo 44 diz assim: e dizendo Pedro ainda essas palavras, quando ele estava dizendo, amados, o evangelho nunca foi Coca-Cola, um bolinho, um sanduíche. A mensagem era: arrependei-vos dos vossos pecados. Sabe, enquanto o apóstolo Pedro pregava, e ele dizia assim: todos aqueles que nele crêem receberão perdão dos pecados pelo poder do seu nome. A Bíblia diz que enquanto Pedro dizia isso, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Caiu o Espírito Santo sobre todos aqueles que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão e todos quanto tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque eles os ouviam falar em outras línguas e magnificar a Deus. Aleluias.
Aleluias. Aleluias. Glória a Jesus. Amados, ainda abra sua Bíblia em Atos 19. E nós vamos finalizar. Atos 19. Nessa mensagem anterior, Pedro estava pregando para a família de Cornélio. O versículo 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Aí eu quero fazer essa pergunta: recebestes, pois, o Espírito Santo quando crestes? Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você recebeu também o batismo no Espírito Santo? E ele diz assim, o versículo 3: perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Nós ensinamos aqui sobre a doutrina dos batismos, aonde o batismo de João era o batismo do arrependimento. Então Paulo disse, versículo 4: certamente João batizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, ou seja, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles quem? O Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. E falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Estavam juntos. E entrando na sinagoga, falou-lhes ousadamente por um espaço de 3 meses, disputando e persuadindo sobre o reino de Deus. Isso aqui é missões. Amados, o versículo 11 diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Fazia maravilhas extraordinárias. Então pegue as suas mãos e coloque diante do Senhor.